Reabertos os trabalhos, estando presente, solicito o senhor Nelson Venzo, presidente da Comissão Especial de Apuração, Avaliação e Reconhecimento das Despesas Não Empenhadas, que tome lugar a seu assento, já está, acompanhado do seu advogado, se presente. Inicio o depoimento da sexta testemunha às 17h32. Nelson, agora eu vou fazer alguns esclarecimentos que é feito para todos. O senhor foi intimado por esta comissão em razão do cargo que ocupa na administração municipal para colaborar com essa investigação parlamentar, a qual foi aberta pelo requerimento 49/2025 para no prazo de 120 dias, podendo ser prorrogado por igual período. Investigar as despesas da última gestão do Poder Executivo Municipal 2021-2024 não pagas e ou não empenhadas. Inicialmente, despesas da Secretaria de Saúde, posteriormente despesas também da Secretaria de Obras, podendo inclusive ainda haver despesas envolvendo outras secretarias. Passa agora a leitura do termo de compromisso do depoente, conforme o artigo 203 do Código de Processo Penal. Vossa Senhoria promete, quanto aos fatos de que tenha conhecimento na qualidade de testemunha, sob palavra de honra, nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, dizer a verdade do que souber e do que lhe for perguntado? Concordo. A partir desse momento, Vossa Senhoria está sujeita ao compromisso de dizer a verdade quanto aos fatos que tenha conhecimento ou que tenha protagonizado na qualidade de testemunha nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal. Nessa oportunidade, advirto a testemunha que nos termos do artigo 342 do Código Penal, fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral, é punível com pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Advirto o depoente que o depoimento será gravado mediante registro audiovisual, sem redução a termo, podendo ser solicitado cópia da mídia a qualquer tempo, pelo depoente ao seu patrono, devidamente constituído. Nesse momento, passo às perguntas. Senhor Nelson, qual é o seu trabalho dentro da prefeitura? Se o senhor puder pormenorizar a sua função. Boa tarde a todos, primeiramente. O que eu trabalho hoje dentro da prefeitura são exclusivamente com as contratações, termos de referência, ETP e termo de referência. Então, trabalho com os fornecedores dos mais diversos, seja obras nas concorrências, seja aquisições. Trabalho com as demandas que vêm hoje do gabinete, da parte dos recursos, principalmente, junto ali com a equipe de planejamento, e das demais secretarias, quando são contratações um pouco mais complexas. Desde quando o senhor está nessa função? Exclusivamente, esse é o 5º ano. Vim para cá, para dentro da prefeitura, em 2021, e de lá permaneci exclusivamente com essa parte administrativa. Mas, durante o período que tive lá na garagem da prefeitura, dentro da Secretaria do Interior, trabalhei com contratações lá também, não exclusivamente, mas mais de 10 anos. Então, somando o tempo de garagem, de Secretaria do Interior, com a parte aqui, mais de 15 anos com contratações. Qual foi o objetivo dessa comissão? Por que vocês foram requisitados? E quando chegou o primeiro convite para vocês, precisamos fazer uma comissão, e vocês se reuniram e o senhor ficou como presidente dessa comissão. O que chegou para vocês? Qual foi a denúncia? O que gerou esta abertura dessa comissão especial? Foi levantado que teria algumas despesas que não foram empenhadas em 2024. Com isso, para validá-las, foi aberto a comissão. E a gente, já de pronto, a partir da data do que está lá dentro da portaria 41, a gente já começou os trabalhos de apuração conforme as secretarias demandaram para a equipe. Quais secretarias foram essas que foram afetadas? O senhor se recorda do valor como um montante, assim? Se não souber exatamente, não precisa responder, pode ser aproximadamente. Né? Tá, todas as secretarias. Isso era para levantar quem tinha
despesas lá em 2024 que não estavam empenhadas e trazer para a comissão. Então, primeiramente, optou-se, não é, até devido à prioridade, analisar as despesas que tinha dentro da Secretaria da Saúde, conforme o relatório lá foi apontado acima de 13 milhões, e depois, um segundo momento, que são 2 relatórios, foram as demais secretarias. As mais impactantes, a Secretaria de Infraestrutura, então, Viação e Obras, né? Algumas despesas da assistência, e as demais estão nos relatórios. Com exceções que tem algumas secretarias que não tinham mesmo nenhuma despesa que não estava regular. Em relação a esse relatório, principalmente aqui dessa 2.1 da despesa realizada sem contrato, o senhor falou que o senhor trabalhava na questão da contratação, né, fazendo os contratos com as empresas depois, após a licitação, é isso? Não, anterior. A parte de ETP e termo de referência que depois vai para a equipe de licitações para licitar. Nesse passo que o senhor atuava, o senhor tinha contato com a empresa? Já tinha um contato com alguma empresa? Sim. Na parte que elabora o termo e o ETP, tu tem contato com as empresas quando vamos pensar assim, aquisições, a proposta, né? O que a parte de engenharia não, né? Que a parte de engenharia é feito pela equipe dos engenheiros e arquitetos da prefeitura, mas a parte que é aquisições, sim. Em relação a essa situação que envolve essa construtora do QES, né, que o serviço foi autorizado pelo secretário, né, e executado em junho de 2024, sem qualquer tipo de contrato, e posterior a isso que foi começado o procedimento de fazer uma licitação através da dispensa de licitação, e no dia 18/8 começou-se o processo, a gente está com o processo aqui, ou seja, depois que estava pronto, né? E depois foi levado ao chefe do Poder Executivo para fazer a assinatura e ele assinou somente no dia 30/12. Em desacordo com a lei, fala aqui o relatório, que foi... O que o senhor tem para falar em relação a esse fato? Como não é um material que foi elaborado por mim, era pela secretaria demandante, no caso, antigamente Aviação e Obras, eu não estou a par do porquê desse trâmite não ter seguido o rito certo. Tá? Eu acho que, de repente, talvez daria para pedir mais esclarecimentos para a equipe lá o porquê disso. Né? O correto era ser feito toda a contratação e daí depois a execução. Então, esse fato que ocorreu aqui é irregular aos olhos do poder público, enfim, aos olhos da lei que pregoniza o poder público. Isso não pode acontecer dentro de um processo licitatório. O secretário autorizar uma empresa e depois ganhar a licitação. Vamos pensar assim, como que o secretário teria esse poder de conversar com uma empresa, autorizar ela a fazer um serviço? Como que o secretário ou o chefe do Poder Executivo, eles teriam essa certeza que poderia, ao fazer isso, autorizar essa empresa, que esse processo ia ocorrer dentro do município, que essa empresa iria vencer o processo de licitação, que ela seria pelo mesmo preço que ela contratou, ou seja, 50.540, que não ia ter concorrência, ou que essa concorrência ia fazer um preço maior, e depois ia ser feito o empenho mesmo, o serviço já ter sido realizado, sendo que não poderia, né, que já ficou bem esmiuçado aqui para nós, e depois, inclusive, ser feito o pagamento, não ser feito o empenho. Há algum entendimento seu dentro da comissão de como isso, porque a gente está sem entender como que alguém teria tanta certeza que o processo ia fluir como um relógio 100% funcionando dentro da administração pública e chegaria no final, ele ia ter honrado aquilo que ele mandou ou autorizou a empresa a fazer o serviço. Teria como explicar isso ou simplesmente é algo que não tem como explicar?
didaticamente e legalmente não. Tem como explicar. Exatamente. Então, aqui, essa parte a gente já vê como um regular. Tem uma outra que fala também, né? Trata de serviço de horas máquinas autorizado pelo secretário da pasta, ou seja, parece que era recorrente isso aqui. Realizado entre os meses de outubro, novembro e dezembro de 2024, que possuem diários de bordo, comprovando a execução dos serviços, bem como rúbrica de conferência do fiscal do contrato, da época. Nota-se que há vários anos a administração adota essa prática de executar o serviço e posteriormente emitir a nota de empenho. Ponto, até aqui está errado, né? Como esclarecido pela servidora responsável pelo trâmite dos processos. Ainda foi encaminhado o mapa para autorização do chefe do Poder Executivo, porém não foi assinado até o final do ano 2024. Como que vocês chegaram a essa constatação de que nota-se que há vários anos a administração adota essa prática de executar serviço e posteriormente emitir nota de empenho? O texto do relatório da comissão se baseou no que está lá dentro do processo e o que foi repassado pela equipe da secretaria, que é corriqueiro essa prática dentro da secretaria. Perfeito. Pode continuar. Se pratica o exercício da prestação de serviço, depois no final do mês, com base nos diários de bordo e conferência do fiscal, se emite o mapa, o empenho e o nota fiscal para o posterior pagamento. Quando foi elaborado esse requerimento, e o senhor agora disse que os funcionários lá dentro da secretaria, eles afirmaram que essa situação era recorrente de fazer o serviço e depois fazer o empenho. Quando vocês elaboraram esse relatório, vocês tomaram essas informações de que forma? Por escrito, verbal, uma pessoa na presença de outra pessoa? Como que nós conseguimos ter essa informação desses funcionários que falaram isso? Nós, dentro do processo que veio de reconhecimento de dívida, foi feito alguns questionamentos e pedido alguns esclarecimentos. Até nesses anexos, eu acredito que seja esse material que está à sua direita aí, tem um relatório que a gente imprimiu do processo. E ainda dá para pegar o processo via um doc que é muito bom e transparente e dar uma segunda analisada se for preciso. Então, essas informações foram trazidas dali, e até porque dentro da comissão tem um funcionário que é da secretaria. Perfeito. Essa prática, ela não é legal, é ilegal, né? Autorizar um serviço sem um empenho, depois fazer o empenho, já foi constatado aqui que ela é uma prática ilegal. Esse funcionário, ele falou para vocês o que ele disse para vocês quando ele trouxe, esses funcionários, digamos, trouxe essas informações. Por que ele, enquanto funcionário, ele não se posicionou contrário a essa prática? Ou ele se posicionou contrário e foi, de certa forma, coagido a continuar nessa prática? Não consigo lhe responder porque não tenho ciência dessa situação. Questão de ordem, presidente. Sim. Apenas tomar cuidado para que as perguntas não sejam induzindo a uma resposta, para que concorde com a premissa. Perfeito. Em relação a essas tomadas de depoimento, acho que não ficou bem clara para nós. Existe uma documentação que afirma o que esses funcionários falaram ou não? Como que nós... Porque, assim, é muito grave essa situação aqui. Esses funcionários falaram que tem uma prática corriqueira dentro da prefeitura de irregularidades. Eles falaram para vocês, mas vocês tomaram um depoimento deles assinado ou não? Foi só de boca, numa entrevista, algo assim? Com base na documentação, já deixou bem claro o que está dentro do processo, que não é praxe, né? Além do processo, não tem outro depoimento. A gente não optou por não fazer oitivas, não pedir outros esclarecimentos com os servidores em si, e sim se basear na documentação que estava dentro do processo e esclarecimentos dentro do próprio processo. Teria como, nesse relatório de vocês apuraram
Por exemplo, dessa licitação aqui com a do Kesler, que não existiu uma licitação, teria como o processo todo correr dentro da prefeitura sem que nenhum funcionário tivesse identificado essa irregularidade de que eles estariam fazendo o serviço sem nenhum tipo de licitação, sem nenhum tipo de procedimento? Não é de conhecimento da comissão. E a comissão ela fala aqui que foi confirmado a execução do presente serviço atestado pelos servidores responsáveis e foram anexados ao processo inúmeras fotos do serviço realizado. Ou seja, o serviço ele foi constatado antes e nenhum servidor teria essa incumbência de identificar que estaria tendo um serviço, mas que serviço, de que processo é esse licitatório? Vamos anexar aonde? Se não existia uma licitação, se não existia iniciado ainda o processo licitatório e a empresa já tinha executado a obra. Esse da Duquesne? Da Duquesne não. Não, eu voltei para a Duquesne. É esse da Duquesne que eu estou falando, né? Justo, que é o da reforma em basalto da praça, Isso. né? Então, assim, com base no conhecimento dentro do processo, dá para se dizer que quem estava testando conhecia. Conhecia. Como é na praça, basalto, o senhor fez deveria ter feito, então, aquele que era o trabalho que o senhor falou, EPP, algo assim. Como é que é? Como? Pode repetir? A função do senhor, que era interagir com a empresa antes, acho que para fazer o orçamento, seria isso? Fazer um processo anterior à execução. Perfeito. E o senhor não fez, não teve acesso a isso, não teve. Não, as demandas que chegam a mim são algumas, não todas, algumas secretarias, eles mesmos elaboram as contratações, como esse é o caso. Essa pedra de basalto da Praça Central, o senhor sabe o que é? O que é? Que serviço que é? O que foi trocado lá? Perfeitamente. Com base no que está lá dentro do processo, é uma reforma do piso. Então, algumas áreas que devem ter sido danificadas pelas raízes das árvores, ou um desgaste natural da pedra, ou algum equipamento que danificou o local, e era recuperação mesmo. Qualquer cidadão, seja ele vereador, prefeito ou qualquer um da sociedade, que passasse à frente da praça, ele poderia ver as pessoas trabalhando ali? Perfeitamente. A gente não tem acesso aqui ao digital, mas lá no digital, lá dentro da plataforma da Undoc, tem as fotos da equipe de fiscalização que trouxe, inclusive, as áreas que foram trocadas, mostrando. Se eu passasse, por exemplo, todo dia ali na frente da praça, nesse período aí, eu ia poder ver uma empresa trabalhando lá enfim, eu ia poder ver, ia ver lá os funcionários, iam estar trabalhando, ia ver que tinha sido trocado o piso de basalto. Isso que eu quero dizer, não foi feito, porque assim, o processo foi feito às escuras. Pelo que a gente entendeu, ninguém dentro da prefeitura sabia desse serviço até o momento que foi feito. A empresa fez o serviço, não foi feito oficialmente. Mas era possível se um de nós, vereadores, por exemplo, passasse na frente da praça e visse a empresa trabalhando. Perfeitamente. Sem mais. Nesse momento, eu repasso a palavra ao senhor relator para que proceda a sua inquirição. Bem-vindo, seu Nelson. Então vamos lá. O meu é muito breve. O vereador presidente Thiago já pediu sobre como foi instaurado, qual que foi a motivação, como surgiu isso. Mas queria saber se uma das motivações foi a procura dos fornecedores. Se os fornecedores foram atrás de vocês porque estavam sem pagamentos, ou se foi apenas algo interno que foi sendo descoberto com o tempo. Somente interno. A gente não teve contato nenhum com fornecedores, com possíveis credores, nada, né? Foi a partir da portaria e a partir da entrega para a equipe da documentação. Sabe me informar, essa entrega foi a partir... Quem foi o responsável que chegou a essa conclusão e direcionou a vocês essa portaria? Não vou saber responder. Foi informado por alguém aí
da parte da comissão, ou é fato conhecido que esse tipo de ação de executar o serviço sem prévio empenho seria corriqueiro? Não, em momento nenhum. Então eu vou retornar ao que o vereador Thiago antes leu, quanto aqui no relatório, no item 2.1.2. Quando fala que nota-se que há vários anos a administração adota essa prática de executar os serviços, posteriormente emitir a nota de empenho, como esclarecido pela servidora responsável. Então isso foi, em tese, anuído pela comissão, tanto que foi no relatório. Isso? Perfeitamente. E sabe me informar quem que seria essa servidora responsável que passou essa informação? Ela está citada no processo. Mas aqui de pronto... Pode citar o nome, não tem problema. A Sandra. Deve citar o nome, inclusive. Só para salientar, deve citar. Se souber, não lembra do juramento, tá? Tem que citar os nomes aí que souber. A servidora efetiva do município é a Sandra Fidelis. Sandra Fidelis? Ok. Houve-se a informação, e aí que eu quero pedir se chegou a seu conhecimento, de que em relação à saúde, existia primeiro uma outra pessoa que faria a parte dos empenhos, que não num procedimento tradicional, usual, e que a questão dos médicos e dos laboratórios, por ser uma despesa recorrente, ela não precisaria, em tese, da assinatura do prefeito ou do chefe do executivo. Tem essa informação? Não, porque até a questões da saúde, como eles têm uma equipe gigante lá e fazem todos os processos, a gente não tem acesso. Uhum. E as conclusões da comissão, elas foram repassadas ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, ou apenas para o Executivo e posteriormente aqui para o Legislativo? Somente a equipe da assessoria do Executivo, para depois repassar aos demais. Agora a questão até de opinião, e essa daqui eu acho que fica aberto a sua possibilidade ou a sua vontade de respondê-la ou não. Na sua avaliação, a situação se deu por negligência, dolo ou omissão por parte de algum agente público? Prefiro não opinar nessa situação, mas deve ser esclarecidas. Maravilha. Satisfeito, senhor presidente. Obrigado ao vereador relator Bruno Saval. Nesse momento eu passo a palavra ao primeiro secretário, o vereador Júnior Nese, para proferir sua inquirição. Beleza, obrigado, presidente. Boa tarde, Nelson Venzo. Seja bem-vindo aqui na nossa comissão. Eu gostaria que só que o senhor colocasse quem fez parte dessa comissão aí do levantamento do relatório. Quais são os... Era o senhor? Mas quem que participava? Júnior, na Secretaria de Saúde fez parte da comissão a Elaine Daiane Antes Anguinone, a Camila Antunes dos Santos, a Patrícia Malma Brocardo. Da Secretaria de Administração, a Lorizete Artuso, o Luiz Fernando Valte e a Priscila Lucas de Lara. Da Secretaria de Assistência, a Rejane Maria Enchenberg e a Andressa Bouchert. Da Aviação e Obras, o Cláudio Cozan, e nesse caso eu também estou citado dentro da Aviação e Obras, mas daí eu fiquei mais com a questão da coordenação. E da Secretaria de Finanças, a Janice Corbari Maria. Certo. E o senhor era o coordenador dessa equipe, vamos dizer assim? Isso. Fui nomeado dentro da portaria como coordenador da comissão. E como que se deu os trabalhos assim durante esse período pela comissão? A partir da publicação da portaria, as secretarias tiveram um prazo determinado para trazer dentro de um setor criado dentro da plataforma da UNDOC e trazer todas as dívidas que eles entendiam que estavam pendentes do ano de 2024. A partir dessa data, a gente encerrou o recebimento e começou a analisar processo por processo. Primeiramente, os da saúde, devido a certa urgência, e depois das demais secretarias. Analisamos processo por processo, toda a documentação que estava dentro do processo,
inclusive com alguns casos solicitando alguns esclarecimentos dentro do próprio processo, o qual permite. Então, cada secretário trouxe as informações e repassou para vocês, vocês foram analisando, é isso? Perfeitamente. Senhor presidente, seria isso. Obrigado ao vereador Júnior Nise. Repasso a palavra nesse momento ao segundo secretário, o vereador Júlio Espada, para proceder com sua inquirição. Boa tarde, senhor Nelson. Bom, eu tenho duas linhas de pergunta para ti. Uma, como presidente dessa comissão, né, ou coordenador dessa comissão. Então, uma linha seria essa, e a outra dentro da tua área de conhecimento, que eu creio que você tem uma grande familiaridade com os processos de licitação, contratos, empenhos. Não sei se estou correto nesse entendimento. Correto. Então vai ser essas duas linhas que eu vou perguntar. Primeiro eu quero perguntar, enfim, chegou para nós, eu diria assim, podemos dizer 4 relatórios. Um na primeira lei, que é relacionado à Secretaria de Saúde, e depois veio um complementar a esse. Depois, nas demais secretarias, veio um também e mais um complementar. A minha pergunta é justamente sobre a comprovação, o reconhecimento dessa dívida. Né? Aqui chega-se, vou repetir novamente, a um total de quase 15.297 mil reais, né, que essa comissão levantou. A pergunta é, foi usado critérios técnicos para isso, com certeza, mas a questão é, existe a veracidade desses números? Ela realmente tem toda a comprovação, esses números de fato, essas despesas, elas realmente existiram, vocês conseguiram comprovar, digamos assim, todas nos seus devidos e mínimos centavos? 5 ressalvas. Sim. A equipe de saúde, ela tem um processo de auditoria interna, então eles auditam todas as despesas deles. Então, assim, eles trabalham, deixam bem claro. Então, para a comissão, essa foi a parte da precisa assim, mais rápida e ágil nas análises. Tem as dívidas, tem os relatórios, tem a revisão dos auditores, que são médicos, a equipe deles lá. Então, ficou claro, os números apontados eram fáceis de visualizar. A ressalva, no segundo relatório, onde pegou algumas contas da saúde e das demais secretarias, teve alguma coisa que a equipe teve que pedir mais esclarecimento, teve um caso das despesas do elevador da torre, que nós fomos até o local conversar, entender um pouquinho melhor, para a gente poder dizer assim, não, a despesa é válida, pode dar continuidade no processo. Então, assim, se alguém chegar e dizer assim, não, essas despesas, elas não existem, essas despesas, não sei de onde que tiraram esses números, alguém que queira dizer isso, vocês têm toda a comprovação que não, elas são provadas, essas despesas, elas realmente são reais. Perfeitamente. Ok. Agora, outra pergunta, justamente pelo seu conhecimento, como eu falei, de licitações, contratos, empenhos, né? Nesses relatórios que vocês nos enviaram, tem muita coisa aqui dizendo que teve despesa realizada sem contrato, despesa realizadas sem empenho, ou não empenhadas, com um valor irrisório, ou seja, a previsão muito baixa, né? Como é que é o nome daquela licitação, empenho que faz? Tem o global, tem o estimativo. Estimado, né? Que seria um estimado muito baixo, sem observar média. Essas questões, você realmente, dentro do conhecimento que você tem, se observa claramente dentro de tudo isso que vocês construíram, desses relatórios? Perfeitamente, até porque os relatórios elencados dentro dos processos deixam claro essas situações, né? Ok, então também dentro
como falo, repito, dentro do teu conhecimento de licitações, contratos, empenhos, dá para se dizer, uma vez que você também afirmou aqui que sim, ocorreu isso, dá para se dizer que essas situações, elas são irregulares no processo normal? Perfeitamente. Então, houve essas irregularidades. Houve. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Júlio Espada, segundo secretário. O depoente tem mais alguma declaração que queira fazer acerca dos fatos, além do que lhe for perguntado? Pode ficar à vontade. Não, só me coloco à disposição se tiver mais esclarecimentos ou até mesmo uma análise mais aprofundada dos processos, estão todos à disposição. Obrigado. Então, declaro o término do depoimento da sexta testemunha às 18h03. Esgotada a pauta da presente reunião, agradeço a presença dos membros desta comissão parlamentar de inquérito 01/2025 e declaro encerrada a presente reunião às 18h04. Aí.